Bom dia, Nai Nutri Infantil. Bom lhe ver, você foi a primeira a entrar. Priscila Cabral, seja bem-vinda. Um bom sábado para você e sua família. Adria Moraes, terapeuta. Minha Nutri, Suelen Nara, Natália Andrade. Sabadão, hein? 5 horas da manhã e 10 minutos. Nutri Pelissari, olha aí, Natália Andrade. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui o volume. Vamos ver se chegou mais alguém. Gleice. Vamos lá, pessoal. Rai Menezes. Hoje a gente vai falar sobre propósito inabalável. Propósito inabalável, existe um livro. Ah, tudo bom, Adria? Que bom que você é minha paciente. Propósito inabalável, existe um livro do Bruno Gimenez. Ele trabalha muito com espiritualidade, tem um curso, vários cursos online, a princípio muito bons. Eu não posso certificar porque eu não fiz, mas é uma pessoa muito boa que espalha boas energias e bons pensamentos. No livro do Bruno Gimenez, ele fala sobre o propósito inabalável, que de maneira simples eu poderia dizer que propósito inabalável é aquilo que vai fazer você continuar caminhando, continuar prosseguindo enquanto todas as outras pessoas parariam. Por exemplo, vocês estão aqui de alguma maneira porque realmente tem algum propósito. Vocês podem até nem saber, mas não é normal estar aqui 5 e pouca da manhã do sábado. Existe algum propósito inabalável aí de vocês. Existe algum motivo aí que fazem com que você acorde às 5 e 10 da manhã para parar aqui para escutar. No meu caso, no desafio, eu tenho sim um propósito, né, inabalável, e a gente já definiu metas, já falou de autoconhecimento, já falou de um monte de coisas, né? Mas existem esse propósito inabalável que é como se fosse assim, é aquela força que vai empurrar a gente lá para frente, entendeu? É aquela força que a gente sabe que quando começarem a vir os desafios, né, é a gente chegar e dizer, ih, rapaz, o negócio é desafio mesmo, né? Por exemplo, quando eu lesionei a panturrilha, que ainda hoje dói, eu pensei, caramba, logo quando eu disse que ia fazer atividade física, estava tudo certo, comecei e lesionei, né? Se eu não tivesse um propósito, eu não continuaria, eu fingiria, mas assim, não, eu vou persistir, eu vou fazer atividade física, etc e tal, e eu até combinei com vocês, né, que todos os dias iria dizer como é que foi meu dia anteriormente em relação aos hábitos, nossos pilares da saúde. Minha alimentação ontem foi 7, quase que era 9 e pouco, mas foi 7. A minha atividade física, ó, 9,5. Ontem foi muito legal. Ontem eu treinei com meu filho. Na verdade, ele andou de patinete, eu corri junto com ele. Depois a gente jogou bola e depois eu peguei um treino. Aí foi a parte mais pesada e séria do processo. Peguei um treino que tem online aí e fiz os 20 minutos de atividade intensa, né? O HIIT, né? E foi muito legal porque eu pude estar perto dele e eu resolvi duas coisas em uma, né? Já fiz algumas vezes isso, mas é bom quando a gente acaba reforçando, né? Então o João, meu João Pedro, meu filho de 7 anos, estava lá comigo e foi uma forma de a gente brincar, estar junto, ter tempo de qualidade e ao mesmo tempo eu me cuidar. Então foi muito bom. Mas voltando aí para o propósito inabalável, tem pessoas que realmente não desistem, que pode ter interferência em o que for, que eles seguem em frente. Isso porque certamente eles têm um propósito inabalável. É bem importante a gente entender isso porque isso literalmente vai fazer com que você chegue até o final. O propósito inabalável ele pode ser dividido em situações para a própria pessoa, para os outros
e os outros mais próximos e para toda a comunidade, né? Então, isso tem muito a ver também com nossa meta, né? É a gente saber o porquê de nossa meta. O propósito inabalável pode ser traduzido também entre o porquê, né? Então, por exemplo, porquê desse desafio? Qual o meu propósito inabalável nesse desafio? Me desenvolver ainda mais como ser humano, né? Melhorar meus hábitos de vida, melhorar minha saúde física, mental e espiritual. Eu tenho esse propósito. E eu acredito que nesses 15 dias que estão faltando, já que hoje, inclusive, é o 16º dia do desafio, eu acredito que a gente vai desenvolver até o final. Então, numa esfera pessoal, esse é meu propósito inabalável. E é por isso que eu sigo em frente, porque eu acredito na metodologia. Em relação às pessoas mais próximas, por exemplo, vocês que estão acompanhando aqui, as pessoas que trabalham comigo, como eu vou me desenvolver mais, eu também vou passar mais energia para essas pessoas, né? Melhorando e sendo exemplo nesse período de quarentena. Então isso vai permitir com que a gente capacite mais outros profissionais que trabalham em parceria com a gente, né? Junto com a gente, e de uma maneira maior, né? Se a gente pensar que isso expande e que cada um de vocês pode contribuir, então as outras pessoas que estão ao redor de vocês também podem ser beneficiadas com tudo isso. Então é uma coisa positiva, sabe? É algo que a gente tem convicção de que se a gente seguir em frente, a gente chega no resultado, e quando chega no resultado a gente vê que todo o caminho valeu a pena. Eu estava lembrando, essa semana eu tive 2 casos. Eu vou comentar um primeiro caso. Uma paciente que já teve 4 abortamentos e uma gravidez ectópica nesta mesma semana de atendimentos que estão diminuídos por conta do coronavírus, né, bem espaçados, e infelizmente ela teve sinais de que essa gravidez não iria evoluir novamente, né? E aí é difícil dar essa decisão, dar essa notícia, né? A gente conversou e eu realmente eu só desisto quando a gente consegue fazer o que a gente estava planejando. Quando por acaso tem alguma dificuldade, alguma coisa que a gente poderia fazer mais e não fez, aí eu quero mais uma chance. E nesse caso tinha uma chance. E assim, também tem um detalhe, né? Todas as perdas não evoluía até você identificar o saco gestacional e o embrião. E essa tentativa dela, ela conseguiu chegar até o embrião. O embrião, infelizmente, só não tinha os batimentos cardíacos. Então, às vezes a gente pensa que quando a gente fracassa, ou seja, não chega até o final, significa que todo o trabalho foi em vão. Não foi, porque se você tenta e sempre dá errado, mas numa outra gravidez você consegue evoluir um pouquinho, opa, tem coisa certa aí, que está fazendo com que você progrida. Então, isso aí é você maximizar esses recursos para que numa próxima gravidez você consiga ir ainda mais adiante. Mas esses fracassos, que se é que a gente pode considerar de fracasso, esses casos onde você não consegue a conquista direta, ele é importantíssimo para que você depois alcance os resultados melhores. Então, na minha carreira médica, por exemplo, eu sempre digo isso, eu acho que eu até já falei no desafio. Eu sempre fui um médico, desde a minha formação, desde estudante, que eu não corria de nenhuma bronca, que eu gostava de estar nos casos difíceis, que eu vi o desespero e a dor dos profissionais de saúde diante das perdas, que eu também perdi várias vezes, mas dei o meu melhor, que era eu que dava também notícia ruim, entendeu? Que muitas vezes eu me ferrava fazendo o certo, muitas vezes, muitíssimas vezes eu chorei, eu sofri, eu operei de madrugada, paciente que era muito difícil de sobreviver. Então, a vida realmente nos ensina demais com esses desafios, com essas dificuldades, com essas perdas. Só que a gente não sabe o que é que tem lá na frente.
E aí fica se martirizando nessa dor. Quando na verdade a gente precisa, não, peraí, ter clareza e ter noção. Não, eu estou fazendo certo. Não, eu não estou fazendo nada errado. Então, eu vou persistir. Um exemplo simples foi exatamente quando eu tive a perda do meu filho, o Matheus, e minha esposa foi para a UTI, que eu estudava muito gestação de alto risco. Eu era o coordenador, era um dos coordenadores do Comitê de Mortalidade Materna aqui de Pernambuco. Eu estava no doutorado, eu estava me sentindo lá em cima, só que aí, puf, caí do cavalo. E ao cair do cavalo, eu fiquei pensando, poxa, não é possível, pô, eu sempre me dediquei, por que é que tudo isso acontece comigo, né? E aí a gente fica se martirizando, por que comigo, por que comigo? E quando a gente olha que, na verdade, por que não comigo que posso aguentar? Por que não comigo que posso me desenvolver? Por que não comigo que eu posso realmente ser um exemplo para diversas pessoas? Por que não comigo que eu tenho uma família? Por que não comigo que eu não vou desistir? Entendeu? Às vezes a gente, não, o que é ruim a gente só quer pro outro, né? O que é difícil não é pro outro. Deixa o gostosinho, o que é bonzinho para mim. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Hoje o país ele sofre de uma doença que não é nem o coronavírus, sabe? É uma individualidade, é um egoísmo, é o coronegoísmo que estão chamando, sabe? Coronegoísmo. Você sabe o que é isso? É tipo assim, saiu um estudo sobre a nitoxamida, se eu não me engano, né? Então, a Anitta, né? Então, que é o famoso Anitta. Pronto, acabou. Não tem mais Anitta na farmácia. Saiu um estudo sobre cloroquina. Não tem mais cloroquina na farmácia. Não tem mais vitamina C na farmácia. Não tem mais zinco. Não tem mais, sei lá, daqui a pouco não vai ter nada. Porque as pessoas já compram pensando no seu umbigo. E não pensam nos outros. O que é que cada um está fazendo pelo outro? O que é que cada um está fazendo para cuidar do outro? Ah, eu não tenho condição emocional disso. Tá bom, beleza. Então, cuide bem de você e de sua família. Não faz sentido, isoladamente, vocês pensarem só em medicamento. Ninguém está dizendo que não é ruim, não, entendeu? Ninguém está dizendo que tem nutracêuticos que pode ser interessante nesse período de crise, sabe? Mas sabe que você potencializa seu sistema imunológico através dos hábitos de vida. Sabe que você também pode, literalmente, mais uma vez, produzir substâncias boas que vão combater a infecção com exercício físico. Sabe que você também ganha muito mais quando você doa amor, quando você doa dedicação para o próximo. Vocês não têm noção das coisas de que eu, como profissional de saúde, eu estou identificando no meu dia a dia de trabalho. Eu vou dizer uma situação. Ontem eu fui trabalhar e conversei com umas técnicas de enfermagem de um hospital que eu adoro. E ela falando, doutor, tá todo mundo adoecendo. Lembra de fulana? Adoeceu. Lembra de Beltrana? Adoeceu. Aí começou a reclamar. Aí ó, o pessoal não usa EPI. Eu disse, eu reclamo, não sei o quê. Aí eu sou a chata, tal, pá. Aí eu, certo, mas e o que é que você está fazendo de bom? Aí ela foi me dando um retorno, porque ela só estava apontando as coisas negativas. Não, doutor, eu estou ligando todos os dias para as meninas. É mesmo? Eu disse, inclusive a gente já ligou porque tinha um que morava só, e aí a gente se prontificou para isso aqui. Aí eu disse, caramba, veja, se eu tivesse parado na conversa onde ela só criticava os outros por conta da falta de EPI, e até criticando a responsabilidade, eu não ia ver as outras coisas boas que ela estava fazendo. E aí, ao perceber isso aí, eu disse, caramba, é aquela história, né? Às vezes a pessoa, entre aspas, bate, é duro, como os pacientes até dizem que eu dou puxão de orelhas nelas, mas realmente é de propósito, tem muita coisa que é surreal. Então, ela mesma, quando eu conversei com ela, ela falou, aí ela disse, não, ó, inclusive, ó, eu vou mandar uma mensagem para fulana. Eu disse, eita, fulana eu conheço, deixa eu mandar uma mensagem de áudio para ela. Aí eu mandei uma mensagem de áudio para ela. E até sugeri, lá com o meu grupo, que isso é verdade mesmo, eu tenho, no caso dessa pandemia do coronavírus, toda paciente com sintoma respiratório, a gente está colocando num grupo à parte de WhatsApp, e aí a gente diariamente conversa para saber como é que aquela pessoa está. E aí, e no meu grupo de trabalho,
Oi, Mônica, tudo bem? E no meu grupo de trabalho, eu também coloco, a gente acaba conversando sobre como que tá a pessoa que está doente aí com algum quadro gripal. É o nosso boletim epidemiológico, né, dos nossos grupos. Na minha família também do mesmo jeito. Aí eu cheguei e disse, ó, quer saber de uma coisa? Vamos formar um grupo aí com as meninas para saber como é que elas estão, para dar força aí, o que precisar, a gente vai ajudar. Veja, né? Será que era assim antes do coronavírus? Não era, entendeu? Não era. Então por mais que seja uma situação desafiadora, tem muita gente se doando, sabe? Tem muita gente que está seguindo em frente apesar do coronavírus. Então, um propósito inabalável, eu falo e me arrepio, porque é um dos propósitos inabaláveis também meus. Então, essa técnica de enfermagem muito querida, ela chegou para mim e disse, doutor, meu objetivo é passar por essa confusão todinha e não adoecer. E ajudar o máximo de gente que eu puder ajudar. Agora eu não dou bobeira não. Tudo aqui eu limpo. O senhor chegou aqui, eu já limpei com álcool gel, já fiz isso, já fiz aquilo outro. Eu fico só de olho. Se alguém der bobeira, eu pergunto, ó, tira esse lixo aqui, tira acolá. E aí eu vi, se eu tivesse parado só vendo aquela pessoa que estava criticando os outros por causa do EPI, eu não tinha conhecido uma pessoa fantástica que estava fazendo uma série de atitudes positivas e que tem um propósito inabalável igual a mim. Eu quero também passar por essa pandemia trabalhando, operando, fazendo os partos, atendendo, e eu não quero adoecer, entendeu? E ainda mais, se eu puder ajudar o máximo de pessoas, eu vou ajudar. Então, o desafio, ele também tem a ver com isso. Porque nessa confusão do coronavírus, todo mundo está falando do vírus, das mortes, do Mandetta, do novo ministro, de Bolsonaro, do PT, do PCdoB, do PSL, do Brasil, e ninguém está fazendo o que precisa ser feito. Os passos positivos, as coisas positivas, as coisas boas que a gente precisa trazer nesse período. Não é possível que só por conta do distanciamento social que o amor da gente não pode se reinventar, né? Então, mais uma vez, sobre propósito inabalável, eu vou falar também de um outro caso. Então, eu falei de um caso de uma paciente, né, que a princípio é uma gravidez que não vai evoluir, e eu vou falar de outro caso, né? Nesta mesma semana, uma paciente com 4 abortamentos. Na verdade, ela já tinha me procurado antes, e aí a gente programou a suplementação da gravidez, acolhi bem, conversei bastante com ela, e a gente propôs um tratamento que não tinha sido realizado das outras vezes, que foi a anticoagulação, e que eu não tive dúvidas de começar mesmo sem exames, né? E hoje não, ontem a gente realizou a ultrassonografia dela, e pela primeira vez ela escutou os batimentos cardíacos do seu embrião. Muitas vezes uma tomada de decisão ela é fundamental para o futuro de uma gestação e muitas vezes para todas as conquistas que a gente quer. Então, se a gente concentra as nossas decisões nos nossos valores, a gente acaba tomando decisões mais acertadas e os resultados eles serão melhores. Então, eu tenho uma metodologia de que eu acredito realmente que a melhora dos hábitos ela é fundamental para a saúde como um todo e também algumas suplementações que a gente faz, bem como algumas medicações da própria medicina tradicional. Quando a gente junta todo esse conhecimento e doa, não só como quem prescreve qualquer medicamento, mas quando você realmente faz tudo isso com propósito e com amor, aí o resultado realmente é outro. Então, a gente teve esse ponto. Mas, assim, o raciocínio que eu estou querendo trazer para vocês é por que é que uma pessoa, depois de 4 abortamentos, ela decide continuar, né? Por que ela não desistiu? Uma vez, até no livro Milagres que a Obstetrícia me proporcionou, que é um livro que eu escrevi, eu estava sentado, tem essa história no livro, eu estava sentado numa mesa de médicos, no estar médico. E aí, eu estava começando a contar a história, mas rapaz, uma paciente minha com 7 abortamentos, aí não deixou nem
terminar de falar. Já criticou e falou: meu Deus, como é que essa pessoa, depois de 7 abortamentos, ainda decidiu engravidar? Será que ela não viu que Deus não quer que ela engravide? Que é muitas vezes o que está acontecendo, inclusive, com a paciente dos 4 abortamentos e que perdeu novamente, da ectópica, é que ela até disse: doutor, eu não acredito mais em Deus, né? Eu sei mais ou menos o que é isso. A gente está na fase da dor, entendeu? A gente está na fase da dor e na dor a gente não consegue raciocinar muito. A gente pensa, inclusive, que foi completamente abandonado por Deus, né? E aí, só que aí quando a gente espera um pouco tempo, a gente vê que Deus estava conosco o tempo todo, inclusive no momento de dor, até porque o próprio Deus foi o mesmo Deus que carregou a cruz e que foi crucificado. Pelo menos se você é cristão como eu. Tudo bom, Rafael? Bom ter você aí por aqui, meu amigo. Se você é cristão como eu, a gente acredita muito nisso. Mas aí a gente estava falando do caso da paciente que teve os 4 abortamentos. Não, da paciente que teve os 7 abortamentos. E aí eu fui interrompido por uma colega médica e outro também comentou e disse: mas rapaz, será que ela não entendeu que não é para ela ter filho? Meu Deus do céu. Eu disse: sabe qual é o pecado que a gente falou até no desafio aqui da saúde? Soberba, soberba. Ninguém tem o poder disso não, minha gente. E ninguém pode ofuscar o sonho de ninguém não, sabe? O sonho é da pessoa, não é meu. Não sou eu que vou julgar. Agora, se eu puder fazer o que dá dentro das minhas possibilidades para ajudar, eu vou ajudar. Então, quando a pessoa interrompeu a história, eu disse: olha, deixa eu só te dizer um negócio. É porque você não deixou eu terminar de falar. Mas essa mulher, dos 7 abortamentos, ela na verdade engravidou e teve o filho. Foi tudo bem, chegou aos 9 meses e foi parto normal, inclusive. Aí a pessoa ficou com cara de paisagem, para não dizer um palavrão aqui nesse vídeo, nessa live. Então, assim, poxa, os nossos sonhos são nossos, os sonhos dos outros são deles. A gente não está aqui para chegar e julgar. Agora, pelo contrário, se a gente puder ajudar, potencializar, melhor. Então, veja, na 8ª tentativa, teve um caso de uma paciente que já tinha mais de 10 abortamentos. E persistiu, e hoje eu tenho o meu afilhado, inclusive, Guilherme. Se ela tivesse desistido, sabe? Tem coisas que a gente tem que realmente se posicionar e falar, sabe? Poxa, veja, o mundo não seria o mesmo para essa pessoa se ela não tivesse persistido. Ela teve propósito na balada. E à medida que ela foi evoluindo, ela foi aprendendo. Até que na 8ª gestação, ela realmente me procurou antes de engravidar e a gente planejou e deu certo. Eu estou dizendo que toda vez que me procure vai dar certo? Não, acabei de dar um exemplo de uma paciente que a gente perdeu. E acredito, inclusive, que foi a 2ª vez que a gente perde junto, entendeu? Não existe, ele é um milagroso, não tem nada disso. Não tem nada disso, absolutamente nada disso. Agora, existe uma metodologia que realmente encaixa para muitas pessoas, entendeu? O que existe também é muita dedicação. O que existe é o olhar para a pessoa, é a empatia, a presença plena e o desejo de que realmente dê tudo bem. Quando a pessoa chega lá no meu consultório, pode ser o caso mais difícil, mas eu desejo que realmente dê certo. Eu jogo energia boa para que realmente dê certo. Eu oro para que realmente dê certo. Quantas e quantas vezes, antes de fazer um ultrassom de uma paciente que já teve diversas perdas, ao mesmo tempo que eu vou me preparar para fazer ultrassom, ou seja, coloco uma luva, coloco preservativo no transdutor, ajeito o aparelho, nesse momento eu já estou orando para que dê tudo certo, entendeu? Para que realmente eu possa dar a melhor notícia possível, que é a presença dos batimentos cardíacos. Então, eu me lembro muito também desse caso dos 10 abortamentos, e tem uma história que é interessante, que é exatamente o propósito. Só tomar um pouquinho de café. Que é o seguinte: quando eu estava em atendimento dessa pessoa, foi assim. Essa história dos 10 abortamentos, ela é surreal. Fertilização, várias vezes, com diversos médicos, abortava e perdia, abortava e perdia, abortava e perdia. Já ela trocava de laboratório, que tinha vergonha de ficar fazendo beta-HCG nos laboratórios. Até que um dia,
ela ligou para o consultório do lado do meu e perguntou: Oi, Débora, tudo bem? Perguntou: tem algum obstetra aqui em Recife que faça ultrassom no consultório? Aí veja: Recife, segundo polo médico do Brasil, e aí é uma crítica construtiva, porque nós pernambucanos, nós somos bairristas, mas assim, tinha pouquíssimas, na verdade, ela só se lembrava da minha pessoa que estava começando o consultório naquele momento, acho que era 2013, e me indicou. Então chegou a paciente para mim com beta-HCG positivo. Eu coloquei o transdutor, né, para ver o bebezinho e não vi absolutamente nada. Aliás, talvez eu tenha visto um saco gestacional, mas eu não tinha exatamente o que eu... E aí, o que é que aconteceu? Ela estava apreensiva, né, porque toda vez perdia, etc tal. E aí eu cheguei e disse, ó, eu vou lhe propor esse tratamento. Aí prescrevi as suplementações que eu acredito e prescrevi o anticoagulante, né? Quando ela chegou e falou para mim sobre o anticoagulante, que ninguém tinha prescrito, ela chegou para mim e fez, engraçado, eu fui para os melhores médicos de São Paulo, né, que, inclusive do Brasil, e eles não prescreveram essa medicação. Eu me lembro como hoje. Inclusive, a pessoa que realmente foi médico dela foi meu professor numa prova de título aí em São Paulo de medicina fetal, entendeu? Quando eu olhei que ela disse isso, já foi automático, sabe? Eu disse, eu entendo. Mas veja, seu médico agora não é fulano. Seu médico agora sou eu. Então, na verdade, acho que foi o esposo dela que falou. Seu médico agora sou eu. Então, assim, faça fólios. Mesmo se você não volte para mim, mas assim, não deixe de fazer uso dessa medicação. E aí, ela fez a medicação e na outra semana apareceu o embrião, apareceu os batimentos cardíacos e depois ela teve uma gestação, com 35 semanas teve perda de líquido e aí a gente teve, o Guilherme foi prematuro, mas até hoje é uma das alegrias da nossa vida, das nossas vidas. E de alguma maneira a gente entende que Guilherme só é Guilherme porque ela teve as 10 perdas, sabe? Então, João Pedro só é João Pedro, Miguel só é Miguel, só estão nesse mundo porque teve a perda de Mateus, sabe? Então, quando você realmente entende que essas interferências fazem com que você, né, você sinalize em relação ao seu propósito, é tipo assim, parece um jogo, né? Ah, peraí, eu vou ver se ele tem propósito inabalável mesmo, né? Não, eu tenho sim, então eu vou persistir. Então, ela também teve e resolveu persistir. E a grande pergunta é, nesse desafio, qual é o seu propósito inabalável? O que é que realmente vai fazer você persistir quando todo mundo desistia? Aqui a gente falei da minha história, falei da história de três pacientes, né? A gente sempre tem colocado nesses desafios as situações reais, até porque eu sou uma pessoa normal, cheio de defeitos, cheio de dificuldades no dia a dia e que também preciso me vencer a todo dia, todos os dias da minha vida. Mas assim, qual é o seu propósito inabalável? O que é que vai fazer você continuar? Porque na hora que a gente tiver uma mínima dificuldade, a gente vai lembrar, não, meu propósito é inabalável, é minha família, é por eles que eu aguento tudo. Então, pode dar pancada que não vou desistir, sabe? Mas não vou desistir mesmo, não vou desistir e é isso, sabe? Então, é a família, o seu propósito inabalável, é a certeza que realmente eu posso oferecer um trabalho melhor às outras pessoas. Uma vez, sabe o que era um dos propósitos inabaláveis que eu vou falar para vocês? De alguma maneira eu me sinto ligado ao Arco Verde e algumas coisas da igreja em relação a Arco Verde, né? Que eu conheci o padre Ayrton, ele que prefaciou o meu livro, também conheci o trabalho belíssimo do padre Adilson e de alguma maneira eu me sinto ligado àquela terra e a gente já doou várias cestas básicas e um dos propósitos não, eu quero que o consultório
Ele, olha aí, ó, Clarissa, tudo bem, Clarissa? Quer entrar comigo, Clarissa? Um desafio aí. Estou sinalizando. Se puder entrar, daqui a pouco eu lhe chamo, viu, Clarissa? Vai ser importante aí, viu? Se prepare aí que eu vou lhe chamar daqui a pouco, viu? Então, Padre Adilson e Padre Ayrton, a Eveline até tá falando, ó, são meus amores, que bom. São pessoas maravilhosas. Eu adoro ir para Arco Verde, sabe? Eu gosto de ir para Arco Verde. Arco Verde aqui, em relação a Recife, dá umas 3 horas, né? Isso, Eveline. Dirigindo com calma, né? Dá umas 3 horas. Então, dá vontade de você ir para Arco Verde, ir no texto da misericórdia lá do Padre Adilson. No outro, Clarissa não pode. No outro dia, a gente vai para a missa e volta. Pronto, já um final de semana foi fantástico, sabe? Uma coisa simples. Mas um dos propósitos é justamente isso. O meu trabalho, Valmir, tudo bem, irmão? O meu trabalho, ele está também relacionado a esse propósito de também ajudar as pessoas carentes, mais especificamente da Fundação Terra. Então, é muito bom quando você consegue interrelacionar algumas atividades do seu dia a dia com situações que vão lhe favorecer. Ontem mesmo, uma querida colega, eu nunca gosto de falar de marca, de nada não, mas essa eu vou falar. Tem pouca gente aqui, é o grupo da gente, então não tem problema nenhum não. Então, Anne, que é da Gerdiane, que é a dona da Rinoceronte, que ela tem uma loja de roupas fantástica. Ela falou ontem de uma maneira tão emotiva, tão bonita, tão amorosa, que ela chegou e disse: veja, loja de roupa, ela não é fundamental, realmente não é essencial. E aí, quando ela justificou, minha gente, realmente, a loja está fechada para atendimento ao público, mas a gente está aumentando as entregas online, então está aperfeiçoando. Inclusive, eu chego aqui todo dia, limpo tudo, passo álcool, as roupas são bem, entre aspas, esterilizadas, né? Eu boto um perfuminho. E outra coisa, sabe por que eu não posso parar? Eu não posso parar porque eu tenho um conjunto de X funcionárias, que as famílias dependem desses funcionários, sabe? Essa roupinha que a gente vende para você, ela já, aquilo que a gente falou até no café, né? Do desafio, né? Essa roupinha que a gente vende para você, na verdade, teve uma pessoa que trabalhou para fazer, teve uma pessoa que trabalhou para criar o tecido, teve a pessoa do transporte que trouxe, teve a pessoa do aroma que eu boto, entendeu? Tem a pessoa da embalagem que também fabricou isso aí. Então, nesse processo, vários atores estão envolvidos. Então, quando você compra essa roupa, você não só compra a roupa da minha marca, né? No caso aí da Rinoceronte. Você, indiretamente, você está ajudando as outras pessoas. E é por essas pessoas que eu não vou parar. Simples assim, sabe? Ela falou de uma maneira... E assim, lógico, né? Ela tá abrindo a loja, ela tá tendo... Não, tá aprimorando online, sabe? A coisa mais linda de se ver é esse depoimento aí de Anne. Foi surreal. Inclusive, ela diz, eu sou do grupo de risco, mas estou aqui com luva, né? Não estou com máscara porque eu estou falando com vocês agora, mas eu estou tendo todo o cuidado possível e eu vou sim continuar porque... realmente são essas famílias que dependem do nosso trabalho. Então, é essa mentalidade. É você querer ainda ajudar no momento de dificuldade. Então, ela também tem um propósito. Ela não vai desistir. Tem pessoas que quebram, se reinventam e se constroem novamente, né? Também essa mentalidade que a gente precisa entender. Mas está em crise, está difícil. Vai passar. O momento, inclusive agora... é apenas de, primeiro, sobreviver. Se você puder sobreviver com qualidade de vida, se desenvolvendo ainda mais, faça, entendeu? Não fique se entregando ao pandemônio das informações, a toda essa confusão. Mas, realmente, o assunto de hoje, que a gente conversou bastante, foi propósito inabalável. Então, ela tem um propósito inabalável na venda das roupas, realmente é diferente. Tem situações, ontem ou foi anteontem, uma paciente minha foi comprar uma medicação na farmácia. Aí estava lá, medicamento tal, dose tal, aplicar tantos ml. Aí a pessoa olhou assim e disse, não vou prescrever, porque é megadose, não sei o que lá, não era. Era tudo
normal, tudo do jeito que era para prescrever. E aí ela teve uma raiva tão grande que ela chegou e disse, olha, se quiser comprar eu vendo, agora aplicar eu não aplico. Aí minha paciente chegou e fez, tá bom, pois eu também não vou comprar, eu vou comprar em outro lugar, porque, pô, você vai comprar um medicamento com tanta energia negativa, a não ser que você tivesse sabedoria e fosse o único medicamento que pudesse vender para você comprar desse jeito, sabe? Você já vai ter raiva essa medicação, ela já pode até, e é brincadeira, pessoal, pode até vir bichada. Realmente eu preferiria comprar de outro lugar, né? Mas quando você vende o seu serviço com amor, né? Quando você vê que tem a preocupação envolvida, o cuidado envolvido, quando você vê que não, a gente não só vende roupa, ela pode dizer que ela vende sonho, que vende transformação, que vende amor, entendeu? Então não é só o objeto em si. Eu não só faço atendimento pré-natal ou atendimento de ginecologia. A gente acaba de alguma maneira se relacionando positivamente, entendeu? Pelo menos eu penso que é assim. Deixa eu só dar uma olhada aí nos comentários de vocês. Muita gente boa que entrou, como sempre, né? Eita, eu acho que hoje Marcão não tá não, né? Marcão hoje levou falta, né? Doutor, as palavras que o Senhor ensina, Deus abençoe o Senhor e a sua família. Obrigado, Serafim. Para você também e sua família também. Muito obrigado por comentar e estar aqui nesse desafio, sábado de manhã. Massa. Daniele Rodrigues, Deus abençoe sempre o Senhor. Fiquei muito emocionada com a forma que o Senhor celebrou o seu casamento. Muito simples, reunir as pessoas mais simples para comemorar. Sua humildade faz a diferença. Eu vou ver se eu consigo comentar um pouquinho sobre isso. Luciana Roberta, é verdade, precisamos trazer à memória tudo o que nos dá esperança. E, deixa eu ver se alguém faltou o propósito na palavra. Luciana escreveu, minha bebê arco-íris nasceu dia 27/3 e realmente só é Estela por conta de uma perda que eu tive de 2018. Se eu perguntar a Luciana, Luciana, e aí? Você passaria por todo o caminho que você passou novamente? Eu tenho certeza que ela vai escrever, sim, passaria. Porque senão ela não teria Estela, é claro. E ela nasceu aí com toda a confusão do coronavírus. Então, é isso e me motiva, é isso que motiva. Evelyn também está dizendo que não vai desistir, que Padre Ayrton é os amores, né? Valmir também está elogiando. Maria também. É isso. Bom, só para terminar, já que ela falou Luciana está dizendo que a gestação foi de alto risco, que ela realmente não iria desistir. Rapaz, entrou aí. Tudo bem, Érica? Como é que você tá? Então, Luciana estava dizendo que era hipertensa. Em relação ao casamento, foi algo realmente bem interessante. Lógico, tem algumas particularidades que não cabe aqui a gente ficar também falando, sendo... eu posso ser translúcido, né? Mas sempre sendo transparente, tem coisas pessoais aí, né? Mas o casamento eu realmente queria... Eu não queria... Foi um misto de... eu não sei se a gente pode falar se foi pirangagem, né? Que eu não acho que foi pirangagem. Mas foi um misto de, na verdade, de caridade. De alguma maneira, eu me sinto ligado a Arco Verde e eu queria doar várias cestas básicas. Só que aí, né, não tá com dinheiro sobrando, né? A vida não é difícil, né? A vida não é fácil, né? E aí, eu querendo, né, casar num religioso com minha esposa, que já é casada há um tempo, eu pensei e falei assim, poxa, eu vou chamar, se eu fizer uma festa, eu tenho que fazer uma hiper mega festa. Se eu fizer uma hiper mega festa, eu vou gastar bastante. E se eu gastar bastante, ainda assim as pessoas que irão para a festa, elas vão reclamar da festa. Isso acontece todo casamento. Todo casamento. Eu sou do pensamento de que realmente o casamento é a parte religiosa mesmo e não a festa. A festa ela é importante, mas para mim o mais importante é o religioso. E aí pensando nisso, surgiu uma oportunidade na agenda do Padre Ayrton. Então me ligou uma serva do Padre Ayrton, Padre Ayrton, uma pessoa maravilhosa que eu amo de paixão. Ela ligou para mim e fez: olha, Glaucinho, eu consegui a sua data, é dia 28 de dezembro, na Igreja dos Pobres,
vai ser inaugurada essa capela recém-inaugurada, vai ser o primeiro casamento dessa capela, junto numa comunidade pobre, do jeito que você já tinha me dito, porque eu justamente tinha dito a ela que era o seguinte, que eu queria ter um casamento, mas eu queria ter um casamento simples, eu queria oferecer ao pessoal carente as cestas básicas e que eles participassem do meu casamento e até aos comes e bebes, por exemplo, doce, salgados, que eles fizessem, porque eles têm uma escola de padaria lá, e aí que eles comemorassem com a gente, eu chamaria algumas pessoas da minha família e casaria sim no sertão pernambucano. Esse era o meu sonho. E aí eu comentei por alto, porque eu nem sabia que era possível. Aí em 2 meses ela chegou para mim e fez, consegui a vaga, e agora vamos correr com tudo que precisava correr do casamento, e graças a Deus a gente conseguiu. Acabou que foram algumas pessoas lá da minha família e que a gente no final acabou indo para uma recepção, mas sim a gente conseguiu entregar as cestas básicas do jeito que eu queria, ao invés de eu gastar com as outras coisas que a gente gastaria do casamento, e tá tudo bem se as pessoas gastam isso, mas eu diria que eu fui muito feliz no meu casamento, que o meu casamento teve um propósito muito importante, porque realmente eu acabei doando essas cestas básicas, e foi numa igreja muito simples no sertão pernambucano, tá até disponível, acho que eu coloquei os vídeos aí no Instagram, e foi surreal. Obrigado aí por me lembrar dessa doce lembrança aí, né? Eu tenho uma paixão demais por Arco Verde. Eveline está dizendo que o propósito inabalável dela é a bebê arco-íris e só será possível por conta de Marina e Mariana, possivelmente é o histórico dela. E aí a segunda pergunta é, beleza, eu entendi o seu propósito inabalável. E o que é que você pode fazer a partir de hoje para continuar visualizando esse propósito inabalável? Que é assim, feito eu falei ontem, qual a fotografia do seu quebra-cabeça? Então, no final do desafio, eu vou chegar aqui para vocês e falar, o desafio foi massa, muito obrigado, eu melhorei isso da minha saúde, eu aprendi demais com vocês, etc e tal, e aqui estão os meus resultados. Eu consegui alcançar as minhas metas do começo do desafio, né? Só que para eu caminhar em direção às minhas metas, eu tenho que dar os passos hoje, não chegar no final, não, vamos só chegar lá no final do desafio e falar dos resultados. Não, no primeiro dia do desafio, eu acordei super, hiper, mega pau cansado, que o meu crítico interno, né, meu sabotador, meu anjinho do mal, chegou para mim e fez, meu Deus, que invenção sua, 30 dias fazendo uma palhaçada dessa, né? E aí hoje a gente está no 16º dia, mais da metade do trabalho a gente já seguiu. Carol Florencio está aqui, bom lhe ver, minha amiga, desde a época do colégio do São Bento de Olinda, massa. Beleza, pessoal, eu acho que a gente falou, só recordando aqui para vocês, o propósito inabalável, que é realmente aquilo que faz a gente continuar quando todo mundo pararia. Eu queria muito que vocês refletissem sobre isso, porque isso faz dar naquela sequência do A5C, clareza do que quer, estabelecer o caminho, começar a caminhada, ter consistência e chegar à conquista, o 5C, completamente alinhada, literalmente com o quê? Com o seu propósito, com o seu porquê. Por que que você quer fazer isso, né? A gente estava conversando, Carol, que tem entrado até agora, ela tem uma loja de uma clínica estética, né? Ela é fisioterapeuta, então ela, conversando com ela, Glaucio, todo mundo só vê a parte bonitinha da loja, etc tal, mas ninguém vê que eu ia lá fazer faxina, que eu me dou, que eu faço isso, aquilo outro. Então, é isso, muitas vezes as pessoas não sabem os nossos bastidores, não sabem as nossas lutas diárias e não precisam saber. O que a gente precisa fazer é continuar lutando com esse propósito inabalável, aquilo que realmente vai fazer a gente continuar quando todo mundo pararia. Então você tem uma individualidade sua, você tem um desafio próprio seu, você tem seus sonhos, suas metas, estabeleça o propósito inabalável, porque isso vai lhe dar consistência. A gente já está na fase da caminhada do desafio e a gente vai manter a consistência até o final.
Então, estabeleça o seu propósito inabalável para que realmente a gente, no final das contas, no final do desafio, a gente olhe para trás e diga que realmente valeu a pena, tá bom? Um bom sábado para todos vocês, fiquem com Deus e amanhã, isso mesmo, amanhã, domingo, 5h10 da manhã. Eu ainda vou deixar a live salva para quem quiser assistir, só agora no comecinho da manhã, depois eu vou tirar para privilegiar aí só vocês que acordaram mais cedo, pelo menos pegaram algum trechinho da live, se tiver interesse. E é isso. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo a todos vocês.